Apesar da queda de 38% do AVAX em 2022, Blockchain Avalanche segue em expansão. Após um final de ano de crescimento exponencial em diversas frentes, Avalanche enfrenta a desvalorização de 38% do seu token nativo no primeiro trimestre de 2022, mas o ecossistema segue em expansão. Antes de tudo, bem-vindo ao canal Criptoativos. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber um alerta sempre que eu postar um vídeo novo. Curta esse vídeo para que outras pessoas possam receber esse material. Fique à vontade para deixar seu comentário. Estou gostando muito, pois isso me motiva ainda mais fazer conteúdo como este. A Avalanche, AVAX, é uma plataforma de contratos inteligentes cujo crescimento exponencial em termos de adoção e capitalização de mercado em 2021 a credenciou como uma das principais candidatas a solucionar os problemas de escalabilidade e altas taxas de transação da rede Ethereum, ETH. No entanto, o primeiro trimestre de 2022 foi desfavorável ao mercado de criptomoedas de forma ampla e praticamente restrita. O portal de pesquisa e análise de dados sobre a indústria de criptomoedas, Messari, publicou um relatório sobre o desempenho da Avalanche nos 3 primeiros meses deste ano para investigar de que forma a reversão da tendência do mercado afetou as seguintes métricas: adoção por parte dos usuários, engajamento por parte de desenvolvedores, entidades da rede e fundos de investimento, e de atração de capital entre os investidores de criptomoedas. Fundamentos. A Avalanche foi construída a partir de uma estrutura multi-chain intitulada SP, X e C, em que cada uma dessas redes cumpre funções únicas e paralelas para garantir o perfeito funcionamento do ecossistema. Compatível com a Ethereum Virtual Machine, EVM, a Avalanche suporta todos os aplicativos descentralizados, dApps, implementados originalmente para a rede líder entre as plataformas dedicadas a contratos inteligentes, e utiliza um mecanismo de consenso baseado na prova de participação, Proof of Stake. A segurança de redes baseadas em prova de participação como mecanismo de consenso exige que os validadores bloqueiem tokens nativos da rede em stacking para executar a validação das transações, e receber recompensas por isso. No entanto, ao contrário de outras redes que utilizam a prova de participação como mecanismo de consenso, os desenvolvedores da Avalanche criaram uma versão própria e original do POS. Denominada Avalanche Consensus, o mecanismo tem como foco a escalabilidade, a robustez, a eficiência energética e a descentralização. Esse modelo de consenso faz com que as operações realizadas na rede tenham rapidez e baixa latência, aliadas a taxas de transação idealmente inferiores às de sua principal concorrente. Os validadores da Avalanche não necessitam de máquinas específicas para rodarem os nós da rede, e isso contribui para a descentralização do ecossistema. Ao final de 2021, a Avalanche contava com 1.138 validadores. Ao final de março deste ano, o número havia subido para 1.259, um crescimento saudável de mais de 10%. Já o número de delegantes usuários que confiam seus tokens aos validadores sem participar diretamente das tarefas de validação em troca de recompensas em AVAX cresceu 4,4%. Estes números asseguram que o grau de descentralização da Avalanche está dentro da média de outras redes de camada 1. Desenvolvimento do ecossistema. O final de 2021 foi um período de grande expansão para o ecossistema da Avalanche, impulsionado pela implementação da ponte com a Ethereum, por listagens nas maiores exchanges do mercado, pelo fechamento de parcerias de peso e pelo Avalanche Rush, um programa agressivo de mineração de liquidez com foco no desenvolvimento do ecossistema de finanças descentralizadas, DeFi, da rede. À medida que investidores do varejo e institucionais aderiam ao ecossistema, a Avalanche registrou recordes históricos em número de endereços ativos, transações diárias, valor total bloqueado em protocolos de DeFi e capitalização de mercado. Como resultado, o AVAX alcançou sua máxima histórica de $146,22 em 21 de novembro. Depois de um final de 2021 que consolidou a Avalanche entre as principais criptomoedas em termos de capitalização de mercado, as expectativas em torno da rede para 2022 eram altas. No entanto, o estado geral do mercado colocou em dúvida a capacidade de a Avalanche manter o mesmo nível de expansão. Até o final de março, a Avalanche continuava em expansão, com avanços em projetos focados na infraestrutura da rede, enquanto os níveis de utilização do ecossistema e o desempenho financeiro se estabilizaram.
Embora o crescimento da capitalização de mercado nos meses iniciais de 2022 tenha sido modesto em comparação com o último trimestre de 2021, outras métricas mantiveram a tendência de alta. Particularmente, a média de transações diárias praticamente dobrou, com uma alta de 82,8%, enquanto a receita total do protocolo cresceu 72,7%. Em números absolutos, a média de transações diárias aumentou de 473 mil no último trimestre de 2021 para 865 mil no primeiro trimestre deste ano, o equivalente a aproximadamente 74% do tráfego diário de 1,17 milhão de transações registradas pela Ethereum no período. Em meados de janeiro, o número de endereços ativos da rede atingiu a máxima histórica de 140 mil, contribuindo para o crescimento da média de 70 mil registrada no último trimestre de 2021 para 92 mil durante o primeiro trimestre deste ano. O crescimento substancial do número de transações diárias e de endereços ativos na rede resultou em um aumento de aproximadamente 72% das receitas geradas pela utilização da rede. Devido a uma particularidade do sistema econômico da Avalanche, a receita gerada pelas transações realizadas na rede é integralmente queimada e não distribuída entre os validadores, excluindo o montante recolhido do suprimento em circulação do AVAX. Em tese, esse mecanismo de fomento à escassez deveria beneficiar os detentores do token nativo da rede, pois o crescimento da receita gera pressão deflacionária sobre o AVAX. A questão é que não se trata de uma relação automática. Somente quando o valor do token superar o componente meramente especulativo, consolidando-se em um determinado patamar, a tendência é que a correlação entre receita gerada e valor de mercado se estabeleça de forma consistente. Ecossistema de FI. O ecossistema de FI da Avalanche recebeu um impulso adicional em 2022 com o lançamento do Blizzard, um fundo de 200 milhões de dólares que veio a se somar com os recursos do Avalanche Rush. A partir de incentivos de $2 milhão em AVAX, a Pangolin, PNG, uma exchange descentralizada, DAX, baseada na Avalanche, se uniu ao Terra, Luna, para introduzir o UST, a stablecoin do Terra, no ecossistema de FI da rede. Terceira maior stablecoin em termos de capitalização de mercado, a incorporação do UST significou um impulso adicional para uma adoção mais ampla tanto da moeda quanto para os protocolos de finanças descentralizadas da Avalanche. Apesar disso, o valor total bloqueado, TVL, em protocolos de FI baseados na Avalanche caiu 5,5% no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o último trimestre do ano passado. Embora não se trate de um declínio substancial, foi o declínio do TVL dos principais protocolos de FI do ecossistema que contribuiu para a retração. Somando-se o valor total bloqueado dos 3 maiores protocolos da rede, o declínio foi bastante superior à média do ecossistema como um todo, 12%. Os protocolos de empréstimo AAVE, AAVE, Ibenki, QI, e a DAX Trader Joe, registraram recuos em seus TVL de 4%, 18% e 20%, respectivamente. Em compensação, além da adoção do UST, novos projetos foram lançados e acabaram atraindo recursos para a rede, ainda que de forma mais pulverizada. Entre eles, o maior destaque foi o Platypus Finance, uma DAX dedicada exclusivamente a stablecoins cujo crescimento do TVL ao longo do primeiro trimestre deste ano foi de 7.500%. Subredes Game FI. O primeiro trimestre marcou o início dos aguardados lançamentos de subredes dedicadas a projetos Game FI no ecossistema da Avalanche. Apesar do hype em torno do lançamento do Crystal Valley do DFI Kingdoms, game originalmente baseado na blockchain da Harmony, One, Crabada acabou sendo o grande destaque do setor. Rapidamente, o game de cards de crustáceos cuja jogabilidade é similar à do Axie Infinity, AXS, ultrapassou os 5.000 usuários ativos diários. Por sua vez, o número de transações diárias cresceu de 60 mil para mais de 400 mil. O volume diário de transações oscilou entre $130 mil e $1,5 milhão, e o TVL nos contratos inteligentes do game chegou a $50 milhões no final do trimestre. Concorrência. Em comparação com outras redes blockchain de camada 1 compatíveis com a Ethereum Virtual Machine, em geral o primeiro trimestre de 2022 da Avalanche registra desempenhos superiores aos dos rivais, exceto pelo líder Ethereum. A Avalanche registrou o menor declínio em termos de capitalização de mercado, aproximando-se da BNB Chain, BSC,
e afastando-se ainda mais da Phantom, FTM, e da Polygon, Matic. A mesma tendência foi verificada no que diz respeito à geração de receitas diárias. O número de transações diárias foi similar ao da Phantom e ficou nos níveis mais baixos entre as 5 principais redes de contratos inteligentes compatíveis com a EVM. Ainda assim, a média de transações diárias da Avalanche correspondeu a 74% da média da líder Ethereum. O lançamento das novas subredes GameFi pode oferecer um impulso adicional nesta métrica específica, e em um curto espaço de tempo é possível que o número de transações diárias da Avalanche supere o da Ethereum. O valor total bloqueado em protocolos de FI declinou durante o primeiro trimestre deste ano em correspondência ao comportamento mais amplo do mercado de criptomoedas. Embora a Avalanche não tenha ficado imune à queda, a redução do TVL da rede foi o segundo menor entre as 5 blockchains avaliadas, atrás apenas da Phantom. Ethereum, BNB Chain e Polygon, por sua vez, registraram saídas de capital de 2 dígitos em termos percentuais. Desafios futuros. Embora não mantenham um roadmap atualizado, a expectativa é que o ecossistema da Avalanche siga em expansão com a manutenção dos programas de incentivo a usuários e desenvolvedores e a implantação de novas subredes dedicadas a projetos GameFi. O lançamento da Core, uma nova carteira não custodial para browsers e dispositivos móveis dedicada exclusivamente aos dApps da rede, está programado para acontecer ainda na primeira metade deste ano, e é um incremento fundamental para potencializar a experiência dos usuários. Por fim, a Avalabs anunciou o lançamento de uma ponte nativa com suporte para o Bitcoin, BTC, que vai permitir que os usuários da rede transfiram e utilizem seus Bitcoin nos protocolos de FI da Avalanche. Além disso, estão previstas atualizações dos parâmetros de governança da rede. Apesar da continuidade da evolução do ecossistema da Avalanche em 2022, o AVAX vem operando em queda desde o início do ano. Atualmente, está cotado a $67, 54% abaixo de sua máxima histórica. Desde o início do ano, o token nativo da Avalanche já desvalorizou 38%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Essas foram as melhores informações sobre criptomoedas. E para você que chegou até aqui, assista a outros vídeos do canal. Caso queira aprender mais sobre o mercado de criptomoedas, estarei deixando um conteúdo fixado aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.